Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 30. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Desculpe, bom dia minha irmã, bom dia meu irmão. Hoje é dia 22 de julho de 2023, é sábado e é aniversário de um monte de gente que eu conheço, gente. Meu Deus, hoje é teu aniversário, se eu não falar teu nome aqui, é porque eu não lembro, mas, ou porque o Facebook aqui não me lembrou. Hoje eu tive acesso ao Facebook e eu vi ali os aniversariantes de hoje, né? Alguns eu tenho na mente e por causa de anos de amizade. Então, nesse sábado, eu quero te abençoar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que faz aniversário hoje, tá? Esse sábado. Sábado é dia de quê? Você que já ouve a meditação diária há um tempo. Descansar e contemplar. Lembrando que lá no Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus descansou, Ele não descansou porque estava cansado, né? Ali o sentido é muito mais de contemplar, com alegria, com satisfação, tudo aquilo que Ele tinha criado. E você é uma das coisas, pois é, eu também. Já você está me chamando de coisa? É a forma de falar, né? Você é uma obra maravilhosa de Deus. E Deus olhou para você e falou assim, olha, muito bom, ó lá. Até o fofo aqui, o papagaio da minha mãe tá rindo pra gente. Muito bem, porque eu tô em Nilópolis, né? Então Nilópolis tem o fofo, que é o papagaio, tem a Suzy, que é a cachorra. Eu nunca tô sozinha. Lá em Saquarema tem o amigo,
que é a calopsita, então vamos embora. Muito bem, vamos aos aniversariantes de hoje. A nossa amiga, minha querida, minha flor, Eunice Marçal. Ela não me avisou antes, mas eu vi. Então, Eunice, um beijo no teu coração, eu te amo, Jesus sabe disso e você também sabe disso. Hoje é aniversário do meu amigo Luciano, Luciano Ferreira Ribeiro. Eu conheço o Luciano, gente, há 41 anos. Conheci o Luciano quando eu tinha 11 anos e ele tinha 12, pois é, na 5ª série. Ai, Luciano, um beijão no teu coração, vou fazer essa meditação chegar até você de qualquer maneira. Deus te abençoe, meu amigo. Aniversário também do Marcelo, marido da minha amiga Bárbara. Aí, gente, de amizade é quase 50 anos, eu tenho 52. Eu conheço a Bárbara desde criança. Eu devo conhecer a Bárbara desde os meus 8 anos, sei lá, 7 anos, nem me lembro mais. Nós somos amigas de infância, amigas e irmãs. Então, Bárbara, manda aí o meu beijão pro Marcelo, tá bom? Aniversário também, gente, tudo gente da minha vida, né, da minha convivência. Hoje é aniversário da Miriam, da Mirinha. Andréia, faz essa mensagem chegar na Mirinha, hein? Miriam Félix, que estudou comigo no normal, formação de professores. Andréia também. Então, hoje é aniversário de Mirinha. De repente a gente faz uma surpresa, hein? Quem sabe? Mirinha, ó, te amo, lindona. Um beijão pra você. Aniversário também do Leandro. Pois é, professor Leandro, que trabalhou comigo lá em Engenheiro Pedreira, no Colégio Estadual Engenheiro Pedreira. Um beijo no teu coração, Leandro, meu amigo, meu irmão. Gente, é muita gente, aniversário. Agora vamos lá, hoje é aniversário do Passaquarema, da Daiane, a esposa do Jaile, essa lindona. Ó, um beijo para você, Daiane, Deus continue te abençoando. Jaile, manda essa mensagem para ela. Hoje é aniversário também, vamos lá, do William e do Diego. Ambos foram meus alunos no seminário. O William Sardinha agora é pastor. Diego Felizardo também, são de turmas diferentes, né? Então, ó, William, um beijão para você, meu irmão, meu amigo. E um beijão também para você, Diego. Deus abençoe. E você aí cujo nome eu não falei, mas vai um beijão para você também. Sobre a tua vida, eu quero declarar palavra de Deus, tá bom? Primeira palavra, que Deus derrame sobre você renovação de forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, ó, amanhã é dia de corrida, de novo. Tô eu lá, se Deus quiser, declarando esse versículo. Quero declarar sobre a tua vida fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Quero declarar sobre a tua vida alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quero declarar gratidão sobre a tua vida, você que completa mais um ano de vida e você que completa mais um dia de vida. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quero declarar também sobre você a companhia e a vitória de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, isso, quem será contra nós? Declaro sobre você também o Salmo 23, versículos 1 e 2. Você que sabe, fala comigo. A provisão de Deus e a tranquilidade de Deus. O Senhor
é o meu pastor. Isso, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E quero declarar também a novidade de Deus nesse sábado para a tua vida. Isaías capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que ponho um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. É isso aí. Então receba essas palavras nessa manhã. E você pensou que ia ficar longe de aula de grego hoje? Não, eu estou na fase do grego, porque a meditação de hoje vem de um irmão. É um irmão, acredito que seja, não me lembro de ter lido antes. O nome, tá? Ele é lá da Indonésia, das Ilhas Riau. Nike. E meu irmão e minha irmã, eu não sei se lá eles falam inglês para ser Nike, como é o tênis, né? A marca de tênis, de roupas esportivas, mas Nike é a palavra grega para vitória, tá bom? Então é por isso que, se você viu aquele filme Casamento Grego, quando a Tula, né, a grega, vai apresentar o Ian para a família dela, aí ela fala assim, Nikos, Nike, né? Na Grécia esse nome é muito comum, que seria o nosso nome Vitória ou Vitório, né? Então seria isso, tá? O nome Vitória é Nike, tá? E se eu não me engano, teve aquela novela que o Tony Ramos era um grego, né? E ele fez muito bem, e o nome dele era Vitório, ou seja, era Nikos, né? Então é isso. Tá bom? Então já sabe, né? O seu tênis ou o seu agasalho da Nike significa vitória, tá bom? Vamos lá então. E aí, o título da meditação do Nike, ou da Nike, né? É fonte de força. A epígrafe, os versículos 24 e 25 de Romanos 8, que nós já lemos. Então, como eu vou ler o texto contigo de novo e explicar um pouquinho, aí eu vou falar do versículo 24 e 25. Então, esse capítulo de Romanos, o capítulo 8, é um capítulo riquíssimo. Então, eu te convido, se você tem a oportunidade nesse sábado, abrir a sua Bíblia e ler todo o capítulo 8. Primeiro que ele já começa dizendo o seguinte, versículo 1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você anda segundo o Espírito de Deus, não há nenhuma condenação para você. Se eu ando segundo o Espírito de Deus, não há nenhuma condenação para a minha vida. Então ele já começa inspirado, já começa assim, né? Inspirada toda a Bíblia foi a forma de falar, tá bom? E aí o versículo 18, esse corte, né, que o Nick ou a Nick deu aí pra gente, tá? É um corte muito interessante, porque vai começar a falar o seguinte, meu irmão e minha irmã, presta muita atenção nesse versículo. Quando você estiver numa situação muito difícil, tá? Que te faz chorar, que te faz sofrer, eu quero que você guarde esse versículo. Porque para mim, é um versículo aí muito bom para a gente, de repente, colocar. Esse aí também vai ser colocado aí para a gente falar a partir de setembro, tá bom? De agosto, desculpa. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não, todo sofrimento
sofrimento deste tempo não tem comparação nenhuma com a glória que será revelada em nós. Meu irmão e minha irmã, coloca teu pensamento nessa glória que há de ser revelada em você. Não sei se essa glória vai ser revelada em você ainda aqui nesta vida, que é o momento em que a gente está se preparando para a vida eterna, ou se essa glória vai ser revelada em você lá na vida eterna. Seja como for, se alguma glória for revelada em você aqui, também não tem como se comparar com a que será lá na vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, foca teu pensamento nisso. Quando você estiver sofrendo, pensa nisso. Olha, esse sofrimento não tem nem comparação com a glória que vai ser revelada na minha vida, com a felicidade, com a plenitude, com a alegria, né? Não há lá, meu irmão e minha irmã, não haverá choro nem dor. Nada. Toda tristeza, todo sofrimento será apagado da nossa mente, sabe? Isso é uma esperança maravilhosa. Então, coloca teu coração nessa esperança, e aí o apóstolo Paulo vai continuar nessa vibe aí, né? Como a gente diz hoje. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, toda a criação, a partir da corrupção, né, ficou sujeita à vaidade, né? E aí a própria criação, não está falando só dos seres humanos, está falando de todo o mundo, toda a criação tem uma expectativa dessa glória de Deus, né? Dessa renovação de Deus, dessa vida nova em Deus. E diz, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois é. Então, essa liberdade da glória, né? Esse momento do novo Gênesis, da nova criação. O Apocalipse diz que a gente vai receber uma pedrinha com um novo nome. E você sabe o que significa um novo nome na cultura bíblica? Desde o Antigo Testamento, uma nova vida. Jacó deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Abrão deixou de ser Abrão e passou a ser Abraão. Sarai deixou de ser Sarai e passou a ser Sara. Pois é. Saulo deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. Pois é. Sabe? Então, esse novo nome, isso permeia o Antigo e o Novo Testamentos, né? Essa questão do novo nome. E o novo nome é uma nova vida. Então, é a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aí Paulo continua, sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. O Espírito aqui está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então Paulo está sendo claro, né? Haverá um momento na história em que essa glória de Deus vai ser revelada em nós. A adoção de filhos vai ser plena, né? E aí haverá a redenção do nosso corpo. Esse corpo corruptível passará a ser um corpo incorruptível. E isso a gente espera. É isso que ele vai falar no versículo 24 e 25, que são a epígrafe aí que o Nick ou a Nick colocou para nós. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então,
Tenha essa esperança. Tenha essa esperança. Se a palavra de Deus diz, meu irmão e minha irmã, eu creio. E eu tenho essa esperança, sabe? E nessa esperança nós fomos salvos, crendo nisso, crendo na ressurreição. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, vai falar sobre a ressurreição e lá pelas tantas ele vai dizer, se nós não cremos na ressurreição, nós somos os mais miseráveis. Então eu preciso crer na ressurreição. Assim como Deus ressuscitou a Jesus, Ele ressuscitará também os nossos corpos mortais, diz o apóstolo Paulo lá também. E aí depois disso, hoje está animado, né? Tem o Fofo, tem a Suzy, mas está dando para ouvir minha voz aí bem, que eu estou em primeiro plano, pertinho do celular. E aí a partir do versículo 26, então, ele vai dizer, né? Da mesma maneira, ou seja, nessa mesma esperança, enquanto a gente não está lá, na total liberdade da glória dos filhos de Deus, na redenção total do nosso corpo, a gente ainda está aqui. E aí ele diz, da mesma maneira também, o Espírito, e é o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza. Você se sente fraco? Você se sente fraca? O Espírito te ajuda na tua fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabia disso? Quando você vai orar, não importa a sua postura de oração, de pé, sentado, ajoelhado, quando você vai orar, você vai conversar com Deus. Só que quando você vai conversar com Deus, já tem alguém ali da Trindade junto contigo te ajudando a orar. E esse alguém é o Espírito Santo. O mistério da Santíssima Trindade ninguém entende. Como é que um Deus se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito? Eu não sei. Você não sabe? Eu também não sei. Eu posso ter feito um doutorado, mas eu não sei te explicar porque isso é um mistério. Agora, o que eu sei é que quando eu ajoelho, eu fico de pé, eu me sento para orar, para falar com Deus, com as minhas palavras, do jeito que eu sei. Mesmo sabendo do jeito que eu não sei, porque diz aqui que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Quem é que sonda os corações? O próprio Deus. Ele sabe qual é a mente, qual é a intenção do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, enquanto eu estou orando, tem gente intercedendo por mim. O Espírito intercede por mim. E há um outro texto que diz que o próprio Jesus intercede por mim também. Então, e o próprio Deus Pai escuta a nossa oração. Sabemos, receba também essa palavra agora, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tudo que acontece na tua vida vai cooperar para o bem. Você vai crescer. Ah, Alessandra, mas eu sofri tanto. Você cresceu. Você aprendeu. Você não sofre mais com aquilo pelo que você passou. Você se fortaleceu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu tenho duas perguntas para você e para mim. A gente ama a Deus? A gente se sente, tem essa sensação do chamado para o propósito de Deus e temos cumprido? Se é assim, todas as coisas
cooperam para o nosso bem, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele conheceu você, Ele também predestinou. Você tem um destino dado por Deus, para serem conformes à imagem de seu Filho. Teu destino é esse, ser conforme à imagem do Filho de Deus, a fim de que Ele, o Filho de Deus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Você sabia que você é irmão de Jesus? Pois é. Ele é o mais velho. E irmãos se parecem. Irmãos adotados também se parecem. Você sabia disso? Porque a convivência é um mistério isso. Às vezes a gente olha assim, aquele adotado, tem uma brincadeira boba, né? Entre irmãos, que diz assim, você é adotado, né? Mas mesmo os adotados, né? Os filhos adotivos, né? Adotivo é a palavra mais correta que a gente usa. Mesmo os filhos adotivos se parecem com a família, porque a convivência vai fazendo parecer. E é assim, quanto mais eu e você convivemos com a palavra de Deus, com o próprio Jesus na palavra, né? A comunhão, os momentos com Deus, a gente vai ficando parecido, a gente vai ficando diferente do que era e parecido com Jesus. Então, aos que predestinou, verso 30, aos que deu um destino, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Colocou a sua justiça. Deus colocou a sua justiça sobre nós. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então não adianta, não tem escapatória. Você vai ver a glória de Deus. Você vai receber a glória de Deus. Você vai passar por isso, meu irmão e minha irmã. E os sofrimentos, volto lá no primeiro versículo, versículo 18, deste tempo presente, não são para comparar, não tem como comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tá bom? Vamos à meditação aqui do Nick, ou da Nick. Certa manhã, assistir ao programa de televisão que começava às 8 horas, me fez perceber que o relógio da nossa casa havia parado. Eu balancei e bati no relógio várias vezes na tentativa de fazê-lo voltar a funcionar, mas não funcionou. Quando examinei o relógio com mais atenção, descobri que a bateria estava solta. Claro, sem uma fonte de energia, nenhum objeto eletrônico funcionará como deveria, por mais sofisticado que seja. Isso me fez pensar nas vezes em que tento confiar apenas em minhas próprias habilidades, sem pedir ajuda a Deus. Mas esse modo de vida só me faz cair em dificuldades mais profundas. Não importa quão maduro ou independente eu pense que sou. Então, é um nome, né? É o Nick. Não importa quão maduro ou independente eu pense que sou. Sem sabedoria e força de Deus, minha vida será incompleta. Decidir seguir a Deus de todo o coração também significa confiar nossa vida a Ele. Não dependemos mais de nossa própria grandeza. Em vez disso, respondemos de acordo com a perspectiva que recebemos da palavra de Deus. Vamos orar? Com o Nick, fonte de força, ajuda-nos a entregar nossa vida aos teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje. O que está me impedindo de confiar na força de Deus hoje? Faça essa pergunta e responda para si mesmo. Oremos por coragem para confiar na provisão de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã nós oramos por coragem para confiar na Tua provisão, Pai, em nome de Jesus. E também nós oramos, Senhor, agradecidos pela vida da Eunice, do Luciano, do Marcelo, do Leandro, da Mirinha, da Daiane,
do William, do Diego e de tantos outros, Senhor, que completam mais um ano de vida nesse 22 de julho. Que o Senhor os abençoe com muitas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Excelente dia, excelente sábado, excelente fim de semana. Quando acabar essa meditação, vai lá no espelho e olha a glória de Deus. Olha a criação maravilhosa de Deus. Ele olhou para você e disse: olha que é muito bom. Beijo no coração. Deus te abençoe. Amém.